6.000 anos. Faz aproximadamente 6.000 anos desde que as grandes civilizações começaram a surgir. 4,5 bilhões de anos, esse é o tempo que a Terra existe. Quando se comparam os números, se torna surreal em como a nossa existência é passageira. Bom, poderia ser passageira, mas durante o tempo que temos como civilização, a extração de recursos naturais das quais fizemos para melhorar nossas condições de vida ou apenas por ganância ou poder, não só deixaram, como está tornando ainda maior a marca de que nossa existência nesse pequeno planeta não é apenas passageira. Cada dia que passa, facilitamos as coisas simples da vida e dificultamos aquelas que nos foi dada pelo próprio mundo. Fenômenos climáticos, doenças, a falta de água, o calor, os climas extremos que vêm sendo construídos por conta da nossa própria existência. Tudo isso pode acabar simplesmente por nos destruir um dia. Mas em último caso, como seria sobreviver ao calor? Ou melhor, como sobreviver ao extremo calor? Bom, eu sou o John do podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se gostar do conteúdo, já me segue, independente de onde você estiver escutando, seja no YouTube, Spotify ou onde quer que seja. E sem muita enrolação, vamos de como sobreviver ao extremo calor. As dificuldades impostas pelo clima, elas podem ser vistas de diferentes maneiras dependendo de quem você é ou do quão grande for seu poder aquisitivo. A diferença de sentimento para uma pessoa que tem condições de aproveitar esse momento e, por exemplo, ir para a praia ou uma piscina é muito diferente daquela que faça chuva, sol ou um calor de 41 graus. Ela tem que estar trabalhando debaixo do clima que estiver para que no amanhã ela possa continuar sobrevivendo. A não exposição ao sol permite que, mesmo que desagradável, você consiga se manter, digamos que bem em relação à atual situação climática. O calor ele não é visto como um risco pelas pessoas da mesma maneira que elas olham para o frio. Talvez pela cultura do brasileiro gostar da praia e piscina, por exemplo. A importância dada para um momento de extremo calor é infinitamente menor do que um momento extremamente frio. E isso torna mais perigoso ainda. Então, por um momento, vamos supor que todas as regalias que nos fazem suportar o calor sejam retiradas. Então, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem uma piscina para se refrescar, como você sobreviveria a um ambiente extremamente quente? Para sobreviver, precisamos ter noção de 3 pontos principais dessa onda de extremo calor, que são eles basicamente doenças, que são problemas físicos causados por um corpo exposto ao calor, El Niño, que é um fenômeno climático que causa o aquecimento das águas do Pacífico, e a água. Quando se escuta com certa frequência que você deve fazer algo, inconscientemente você acaba ignorando tal informação. Mas não é só sobre tomar um copo de água, mas eu já vou chegar lá e vocês vão entender. Até o momento, 2023, ele está com chances de se tornar o ano mais quente da história. E novas ondas de calor elas podem estar por vir, não só as que passaram agora por setembro. Diante dessa informação, é óbvio que se torna importante saber algumas coisas, como por exemplo, o que exatamente está causando esse calor. Diante de todo o aquecimento global, existe um fenômeno climático chamado El Niño. El Niño está diretamente ligado aos ventos alísios, que nada mais são do que um sistema de ventos que sopram em direção ao Equador. A constância desses ventos acaba diminuindo e mantendo uma temperatura, digamos que, adequada para a água. Mas por um período a intensidade dos ventos diminui e tem o aumento da temperatura do Oceano Pacífico. Com isso altera a umidade do ar, trazendo não só o calor que acabamos por experienciar, mas também traz uma seca. Então o El Niño ele pode durar de 1 ano a 1 ano e meio e com um intervalo de 5 a 7 anos entre um evento e outro. Sabendo do motivo pelo qual a temperatura sofreu alterações, precisamos obviamente saber como nos proteger. O calor ele pode gerar problemas como incêndio e riscos para a saúde de forma direta. Um exemplo é a insolação, que basicamente é a falha do nosso mecanismo de transpiração. Dessa forma o corpo não consegue se resfriar e continuar exposto ao sol, apenas
acaba por agravar a situação. Mas eu quero levar um pouco mais a fundo. Todos sabemos que a exposição ao sol de forma direta acaba gerando uma insolação, queimaduras, entre outros problemas. Mas a maior parte das doenças e até de mortes em épocas de calor, elas são de pessoas que têm problemas cardiovasculares. Então, por exemplo, o problema de pressão, que pode basicamente ser gerado de duas maneiras por conta do calor. O primeiro é que, como eu já falei, o corpo, para resfriar o seu exterior, ele faz com que você acabe suando. Se você não toma água, consequentemente seu corpo vai ficar com menos líquido do que deveria, então você acaba tendo uma diminuição do volume sanguíneo, fazendo com que a sua pressão caia. Outro exemplo é que o calor também pode aumentar a espessura do sangue, fazendo assim a pressão subir junto da frequência cardíaca, correndo o risco então de você sofrer um infarte ou um derrame. Problemas esses que podem ser evitados. Mas isso nos leva ao último ponto que faz com que você evite boa parte dos problemas físicos que você pode acabar contraindo por conta do calor. A água. A água ela é essencialmente natural para o nosso corpo. Em uma condição onde nós perdemos mais líquido que o normal, ela acaba se tornando não só essencial como uma regra. E para saber o quanto de água você deve ingerir no seu dia a dia, é basicamente você multiplicar seu peso por 35, ou seja, 35 ml de água por quilo que você tenha. Normalmente no calor você obviamente vai acabar tomando mais do que essa quantia, pois você vai perder mais líquido, e não beber pelo menos o mínimo acaba prejudicando sua capacidade mental. Sim, ingerir água ajuda a manter o cérebro, digamos que em dia. Não ter só uma alimentação deveras saudável, mas ingerir água acaba melhorando a memória e a capacidade de concentração. Lembre-se que sentir sede é um sinal de desidratação. E óbvio que você não deve sair tomando toda a água que você conseguir. Hidratação excessiva é um problema que pode gerar tonturas e até convulsões. E por último, mas não menos importante, se proteja, não só com protetor solar, mas tente manter a pele coberta e ficar em um lugar fresco como uma sombra. Óculos escuros, chapéu, roupas longas que cobrem mais partes do corpo protegem mais. E só um fato curioso que lembrei esses dias. A última vez que eu vi algo sobre o aumento da temperatura da Terra, bom, o que aconteceu não foi muito legal. Afinal, foi o começo do universo da série e do jogo The Last of Us.